geralmente é coordenada por um médico do trabalho, né, e auxiliados pelo enfermeiro do trabalho e o auxiliar de enfermagem. Tá? É um programa muito importante. Dentro do programa do PSMSO, nós temos aí então a pergunta de um aluno, né, que ele falou sobre os atendimentos. Esses atendimentos são 24 horas, né? Então são 24 horas. Agora, tem uma ressalva, né? Existe o atendimento de emergência e o atendimento de urgência. A NR29, ela predetermina o atendimento de emergência. Então, o que seria isso? É um atendimento mais simples, digamos assim. Ela tem como missão, né, a estabilidade do paciente, né? Ou seja, o paciente teve um mal súbito, né, qualquer, a bordo ou em terra, né? Então, o enfermeiro, juntamente com o auxiliar, que é um motorista, isso está prescrito nas normas de saúde, né? Ele vai fazer, então, todo o serviço necessário para estabilizar a vítima. Caso o problema dele continue, aí sim nós chamamos uma ambulância, geralmente do SAMU ou bombeiro, tá, que possuem essas unidades de urgência, né, que são ambulâncias com maior capacidade, né, para reverter então aquele quadro clínico daquele paciente, né. Então, esses atendimentos de emergência, ele está mais ligado, por exemplo, a quedas, né, a rupturas, né, de tecido, por exemplo, tecido humano, né, no caso, algum acidente a bordo, né, um defeito, a tirada desse paciente com aquela gaiola que a gente viu, aquele EPC, né. Então, essa é o atendimento de emergência. Nas ambulâncias, elas são providas, né, nesse segmento de emergência, de alguns equipamentos, como um estabilizador, né, que são aqueles equipamentos elétricos para tentar reverter ali as condições de batimento cardíaco, né, um cilindro de gás, né, gás oxigênio, né, por exemplo, equipamentos para a condução de vítima, né, que são essas pranchas, né, geralmente também possui dentro das ambulâncias de emergência, e alguns medicamentos para primeiros socorros, né, para poder estabilizar de alguma forma a vítima, tá? Nada mais do que isso. Caso a vítima necessite de um socorro mais profundo, aí sim, ou de um médico, ou de uma situação mais profunda, nós, repito, chamamos as ambulâncias dos órgãos aí públicos para atender. Nessa foto nós temos aqui, por exemplo, uma estabilização da vítima, né? Logicamente é um treinamento, né, onde a vítima ela é toda amarrada nessas pranchas, né? Por isso que serve então esses cintos de segurança, feito então a colocação do colar cervical, né? Onde essa vítima está sendo estabilizada, preparada para a condução até um ambiente mais propício, ou seja, uma policlínica ou um hospital, tá? Então, é essa a situação de atendimento de emergência prescrita pela NR29. Seguindo, nós vamos para o PPRA, que é um programa de prevenção de riscos ambientais, né? Esse programa é onde nós técnicos em segurança do trabalho, atuamos mais, né, com os programas de prevenção de risco, né? Visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle na ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a surgir no ambiente de trabalho, tá? Então, nesse programa nós vamos identificar, né, os principais riscos ambientais existentes. Prescrito na NR9, são 3 os riscos que elevam a situação insalubre, né, que são os riscos químicos, físicos e os biológicos. Mas na área portuária ou algumas indústrias, nós adotamos também
os riscos ergonômicos e riscos de acidentes, tá? Então, os riscos químicos, físicos e biológicos, vocês com certeza já sabem as suas descrições. Vamos apenas falar um pouco dos riscos ergonômicos. Exposição a esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade. Esses são riscos ergonômicos que é bastante rico na nossa área portuária, né? Tudo que eu falei aqui é bem praticado na área portuária, né? Como principalmente postura e levantamento de peso. E risco de acidente são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam a sua integridade física ou moral, atropelamento, queda em altura e etc., né? Então nós trabalhamos lá com um programa de prevenção de risco em cima desses riscos que a gente acabou de falar. Bom, nós vamos fazer uma análise aqui bem simples de uma área de risco, por exemplo, de um armazém de granel sólido, né? Vocês sabem, vocês viram em algumas situações que armazém na área portuária geralmente são muito grandes, né? São muito grandes, eles têm uma extensão que chegam a 300 metros, são áreas cobertas, né, com parede e com teto. Então, por exemplo, digamos, vamos imaginar este ambiente, esse armazém está abarrotado, né, de granéis sólidos, tipo barrilha, tá? Onde é necessário o acesso a um caminhão dentro, né, e uma pá mecânica para encher esse material. Então vamos raciocinar esse ambiente. Além disso, nós temos que ter trabalhadores também ilunando esses caminhões, tá? Sem esquecer que estamos falando de armazém viradas, né, para o mar, onde a ventania é bastante forte, ou seja, como é um produto granel sólido, né, a suspensão de micropartículas é muito grande, né? Então, dentro desse ambiente, nós temos a missão, perante o PPRA, adotarmos medidas preventivas, né? Obedecendo, então, aquele cronograma. Primeiramente, adotarmos o EP6 apropriados, tá? E depois medidas preventivas, caso não cheguem a uma conclusão, né, definitiva, adotarmos medidas de segurança interna, né, individual, que são os usos dos EPIs. Tá? Então vocês, como técnicos, vão deparar-se com essas situações, né? Logicamente, vocês não vão estar sempre só, né? Existe um CERMIT que trabalha em cima dessas situações, né? Então, numa situação dessa, nós temos aí as plantas baixas do armazém, nós temos a ficha técnica, né, do produto, né, o que ele possa causar à saúde do trabalhador, e etc. Dentro dessa situação, nós indicamos as principais formas de combate a este tipo de risco, né?